Mas vingarei o sangue de vocês contra os animais e contra outros seres humanos. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. É verdade, e hoje temos pela frente um tema que nos leva a imaginar um cenário quase de filme. Exatamente. Imaginemos por um segundo que o mundo inteiro acabou de ser submerso. Não há leis, não há tribunais, polícias, quer dizer, não há civilização nenhuma. Pois, apenas lama e destroços. Nem mais. Lama, destroços e um silêncio que deve ter sido absolutamente ensurdecedor. E a grande questão que se impõe é como é que se impede os sobreviventes de voltarem a cometer os mesmos erros cruéis? Certo, porque a natureza humana continua lá, não é? Claro. Como é que se garante que no meio daquele caos todo as pessoas não comecem logo a matar-se umas às outras? É exatamente aqui, neste cenário de recomeço absoluto, que Deus introduz uma regra que altera a própria estrutura do universo. E é uma mudança radical. Hoje vamos analisar a fundo o livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 5, onde encontramos aquela declaração monumental, e passo a citar a ideia central. Mas vingarei o vosso sangue contra os animais e contra outros seres humanos. Esse cenário que acabou de descrever é vital para compreendermos o texto, porque não estamos perante uma teoria abstrata proferida num vazio, certo? A humanidade, que ali era representada apenas por Noé e pela sua família, encontra-se no exato período pós-dilúvio. Estão sozinhos no mundo. Pois as águas recuaram e o medo deve ser algo palpável. Deus está, na prática, a restituir o ser humano como gestor de toda a criação. É um reinício. Mas, repare-se, um reinício assustador, porque a memória daquela violência brutal que causou o dilúvio ainda está muito fresca. É quase como se tivessem recebido um planeta novo em folha, mas... Sem o manual de instruções. Exato, sem manual de instruções. E nesse processo, Deus entrega-lhes novos direitos. Dá-lhes a permissão para comerem carne, por exemplo, coisa que não existia antes desta altura. Precisamente, o Criador estende novas concessões à humanidade e reafirma o domínio sobre a Terra. Contudo, e aqui reside o cerne da questão, antes de entregar, digamos, as chaves deste mundo renovado, Deus estabelece um limite intransponível através de um pacto de graça. E convém lembrar o contexto desse pacto, não é? Sem dúvida. É fundamental lembrar que ele tinha acabado de prometer que nunca mais destruiria a terra pelas águas. Portanto, esta declaração sobre vingar o sangue não é uma ameaça solta atirada ao ar. Não é um castigo iminente. Não. Ela emerge de dentro desse abraço de aliança. É uma forma de dizer... eu não vou destruir a humanidade novamente, mas atenção, a vida humana continua a ser absolutamente intocável. E é precisamente essa a grande missão da nossa análise de hoje. Porque sejamos honestos, para quem nos ouve, quando lemos a palavra vingar, a nossa mente salta logo para aquelas imagens de um juiz frio distante. Uma divindade zangada, sim. Depois, uma divindade a bater com um martelo num tribunal cósmico, apenas focada em punir os infratores. Mas o que os textos e os grandes pensadores nos mostram é que a intenção aqui é perceber que se trata da voz de um Criador que sente o peso inimaginável de cada vida que desenhou. É muito por aí. Se ligarmos isto ao panorama geral da narrativa bíblica, percebemos que o versículo 5 não é apenas uma lei de trânsito para organizar a sociedade primitiva. É uma declaração ontológica. Espera aí, vamos parar um segundo. Quando diz declaração ontológica, o que é que isso quer dizer na prática? Parece-me... um daqueles termos maravilhosos que ouvimos nas aulas mais densas da escola bíblica, mas que precisamos de desembrulhar para o dia-a-dia. Tem toda a razão. Vamos lá trocar isto por miúdos. Estamos a falar da essência de quem somos. Exatamente. Uma excelente chamada de atenção. A ontologia estuda a natureza do ser. Portanto, quando digo que é uma declaração ontológica, quer dizer que Deus não está apenas a criar uma regra de comportamento, tipo, não passes o sinal vermelho. Certo. Ele está a definir o que é o ser humano na sua essência. Está a dizer que a natureza intrínseca da vida humana está ligada diretamente à natureza de Deus. A vida tem um dono, e esse dono é incontestavelmente o Criador. Ou seja, não somos um acidente biológico. Nem pensar. Somos uma extensão da intenção divina. Bem, vamos lá analisar isto ao detalhe. Porque, para captarmos a verdadeira essência desta passagem e desse peso que a vida tem, temos de mergulhar na língua original em que foi escrita.
Há uma palavra hebraica neste versículo que me deixou completamente fascinado quando estava a preparar as nossas notas. Ah, sim, o verbo hebraico central aqui é a palavra darash e literalmente pode ser traduzida como buscar, investigar ou demandar. Mas há um peso jurídico aí, não é? Um peso avassalador. Se olharmos para o uso jurídico da época no antigo Médio Oriente, darash significa exigir uma prestação de contas rigorosa e ativa. Não é aquele juiz que fica sentado à espera que lhe tragam as provas numa pasta. Fica passivo na cadeira. Exato, não é isso. É a ação de um magistrado que se levanta, que vai investigar no terreno, que não deixa pedra sobre pedra até que a verdade profunda seja exposta e a justiça seja totalmente restaurada. Sabe, tradicionalmente, e quem nos ouve já deve ter apanhado isto, ouve-se muito a analogia de que Deus é como um auditor financeiro implacável que vem verificar uma dívida no banco e, não perdoa um único cêntimo. Mas, pensando bem, isso parece-me um pouco redutor. Concordo. O dinheiro acaba por se repor. Pois, o dinheiro repõe-se. Esta ideia do dar a Chuan faz-me pensar em algo muito mais irreversível. É como se alguém entrasse num museu e destruísse a única obra-prima original que sobreviveu de um mestre lendário. Sei lá, imaginemos um quadro do Leonardo da Vinci. Uma imagem muito forte. O crime não é apenas o dano material do tecido e da tinta, certo? O crime real ali é o apagamento irreversível da mente do Criador que estava expressa naquela tela. Destruir um ser humano é destruir a obra onde Deus colocou a sua assinatura mais nítida. Essa metáfora da obra-prima é muitíssimo mais precisa do que a do tal auditor financeiro, porque ilustra o que está verdadeiramente em causa, a perda irrecuperável de um reflexo do próprio artista. E o texto hebraico reforça essa implacabilidade na busca por esse crime. Há mais detalhes linguísticos? Sim, há um detalhe pequeno, mas fascinante. É a presença da partícula ar. Esta palavra funciona como um intensificador dramático, que nós traduzimos como certamente ou sem dúvida. Portanto, não há escapatória. Nenhuma. A formulação literal seria algo como "e certamente o vosso sangue eu requererei". Não há Cs, não há atenuantes para o descarte da vida. Exatamente. A frase simplesmente não admite zonas cinzentas ou a prescrição do crime. O que o texto nos está, no fundo, a gritar é que Deus não tolera a indiferença perante o sangue derramado. Repare-se num tribunal humano, as provas perdem-se, as testemunhas falham, os casos acabam arquivados. É o pão nosso de cada dia. Pois é, mas o princípio de darash, acompanhado de arroque, garante que no tribunal divino não há gavetas para arquivar processos. A justiça divina investiga sempre. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. E confesso que a primeira vez que li esta parte, tive de ler 2 vezes para ter a certeza que tinha percebido bem. Porque o texto avança para um território surpreendente. Deus diz que exigirá contas do sangue humano contra os animais. É verdade, os animais são incluídos. Os próprios animais são incluídos como possíveis réus, e nós sabemos que isto ganha forma, mais tarde, na lei de Moisés, no livro de Êxodo, com aquela regra de apedrejar um boi se ele matasse um ser humano. Mas desculpa, e eu preciso de fazer aqui de advogado do diabo, isso soa a um arcaísmo completamente absurdo. Eu percebo o choque, sim. É que, como é que um tribunal divino julga um boi que não tem consciência moral? Qual é a lógica disso? Faz-me lembrar a ideia moderna, e um pouco cómica, confesso, de tentar processar um carro autónomo que atropela alguém e ficar à espera que o carro sinta remorsos. É uma boa comparação com os dias de hoje. À primeira vista parece mesmo uma superstição primitiva, colocar um animal no banco dos réus. Mas o que é realmente fascinante aqui é que isto não tem rigorosamente nada a ver com o sistema penal tal como o concebemos. Trata-se de uma pedagogia divina profundamente sofisticada. Pedagogia? Como assim? Temos de nos colocar na mente daquelas gerações. Antes do dilúvio, de acordo com o relato bíblico, a Terra estava cheia de violência endémica. A vida humana não valia absolutamente nada. Como é que se incute na psique de uma humanidade com esta herança terrível, a ideia do valor incalculável da vida? Estou a perceber. Fazendo com que até a força bruta da natureza tenha de se curvar a esse valor. Precisamente. O alvo da mensagem não é o animal. Não se pretende atribuir consciência moral a um urso ou a um touro. A mensagem é inteiramente direcionada ao ser humano, sublinhando a santidade da imago Dei. A imagem de Deus. Isso, a imagem de Deus inscrita no homem.
É uma ferramenta retórica extrema. Pensemos nisto. Se a vida humana é de tal forma sagrada que até uma força da natureza, uma besta irracional, terá de ser destruída por ousar violar esse espaço intocável. Uau! Imaginemos qual será a severidade do julgamento sobre um ser humano racional, livre e consciente que levanta a mão contra o seu próprio irmão. O animal serve aqui como um sinal de perigo moral, um aviso de que a vida humana é um território vedado. É fascinante. No fundo é Deus a dizer, este valor é tão pesado que até a irracionalidade da natureza paga o preço se o de respeitar. Isso faz muito mais sentido. E isto leva-nos a um ponto essencial da nossa conversa. Qual? Ao longo da história, várias mentes brilhantes debateram-se com as implicações deste princípio. Vamos dissecar como diferentes pensadores e teólogos, cujas reflexões tantas vezes animam os debates numa boa aula de escola bíblica, interpretaram este mandato. É um recurso muito rico, porque nos permite ver as diferentes facetas de um mesmo diamante, digamos assim. Podemos agrupar as grandes interpretações em 4 perspectivas centrais, que acabam por criar uma narrativa lógica sobre o valor da vida. Vamos a isso. Qual é a primeira? A primeira grande ideia foca-se na voz, no facto de que a vida tem um som. Ellen G. White, na sua obra, aborda este princípio e liga Gênesis 9 imediatamente ao primeiro homicídio da história, o relato de Caim e Abel. Sim, aquela passagem arrepiante onde Deus diz a Caim que o sangue do seu irmão clama desde a terra. Exatamente. White sublinha que essa linguagem do sangue que clama não é apenas poesia dramática. O sangue derramado injustamente possui uma voz ativa perante o Criador. Ele fala. E ela nota que a intervenção divina sobre Caim foi imediata. Logo a seguir ao ato. Sim, portanto, o princípio que vemos, depois do dilúvio, não é uma lei nova inventada ali por tentativa e erro. É a confirmação pública e formal de uma lei moral que sempre existiu. Tirar a vida a alguém é criar um eco eterno nos ouvidos de Deus. Mas isto levanta um problema gigante sobre a forma como a nossa sociedade moderna funciona, não é? Porque nós crescemos a ouvir aqueles lemas do tipo o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que quiser com a minha existência. E lembro-me de ler algo do teólogo John Wesley, onde ele ataca frontalmente esta ideia de propriedade. E essa é a segunda grande perspectiva, a perspectiva da propriedade. Wesley traz uma lente muito prática e direta a esta discussão. Ele afirma categoricamente que a nossa vida não nos pertence de forma alguma, para podermos dispor dela ao nosso gosto. O título de propriedade está com Deus. E isso choca de frente com a mentalidade moderna. Completamente. É extremamente radical hoje em dia. Significa que qualquer atentado contra a vida humana não é apenas violência física, é um roubo, seja um homicídio ou até mesmo a questão delicada do suicídio. Wesley encara isso como uma usurpação dos direitos do Criador. Roubamos a Deus aquilo que é dele. Precisamente. Mas Wesley vai mais além. Ele aponta que em Gênesis 9 a administração da justiça começa a ser delegada. Delegada, como assim? A quem? Antes do dilúvio, Deus intervinha diretamente, como vimos no caso de Caim. A partir de Noé, Deus delega ao ser humano a responsabilidade de manter a ordem civil. Entrega aos chefes de família, aos governantes, aos juízes. É, no fundo, a fundação do que viriam a ser os sistemas jurídicos humanos. Mas espera, isso pode parecer uma contradição flagrante. Se o título de propriedade é exclusivamente de Deus, por que é que ele entrega a administração dessa justiça a seres humanos que nós bem sabemos que são falíveis, corruptos e, tantas vezes, profundamente injustos? Isso não é um risco tremendo? É aqui que entra João Calvino nas nossas notas, certo? Exato. Calvino costuma ser incisivo nestes paradoxos. E o raciocínio dele é essencial aqui. É a nossa terceira perspectiva, a providência ativa. Para resolver esse risco enorme que referiu, Calvino introduz a famosa distinção entre a causa primeira e as causas segundas. Novamente, vamos precisar de trocar isso por miúdos.
Causa primeira e causas segundas. O que é que queres dizer na prática? Estamos a falar de Deus a mover as pessoas como se fossem fantoches ou marionetas? De todo. Não é nada disso. Calvino argumenta que a causa primeira de toda a justiça é Deus. Ele é a fonte, o motor original. As causas segundas são os instrumentos através dos quais essa justiça se manifesta na Terra. Os tais juízes, as leis humanas, as autoridades que o Wesley mencionou há pouco. Certo, os intermediários. Exato. Quando Deus diz "eu requererei", ele está a agir como a causa primeira, o juiz supremo. Mas falo frequentemente através do sistema de justiça humano, que é a causa segunda. Os seres humanos não são marionetas, têm responsabilidade e livre-arbítrio para aplicar a lei, mas a autoridade deles é derivada, é emprestada por Deus. E se eles falharem? Se o sistema humano falhar e as causas segundas se corromperem, como acontece tantas vezes, a causa primeira, o próprio Deus, fará essa cobrança inevitavelmente na eternidade. Uau! Isso retira muito daquela arrogância que tantas vezes vemos nos poderes judiciais terrenos. Eles não são a fonte do poder, são apenas ferramentas emprestadas. Mas, segundo Calvino, há um fator que nenhum sistema pode esquecer, que é a imago Dei, não é? Esse é talvez o argumento mais belo de Calvino nesta matéria. Ele defende que a vida humana carrega a imagem de Deus de forma indelével. Mesmo num estado caído, corrompido ou profundamente marginalizado, a pessoa não perde a sua dignidade original perante o céu. Nenhuma falha apaga isso. Nenhuma falha, nenhum estatuto social, nenhuma miséria apaga o selo real que o Criador nela imprimiu. E é por isso que atentar contra a vida é um crime tão gravoso. É impressionante ver como todas estas vozes se complementam. Temos a White a falar da voz do sangue, o Wesley a falar da propriedade roubada e o Calvino deste selo real que o poder humano tem de respeitar. E, para juntar tudo isto e encerrar esta viagem teológica, temos nas nossas notas o Gerhard von Rad, um gigante dos estudos do Antigo Testamento. O que é que ele acrescenta de novo a esta conversa? Von Rad sintetiza isto olhando para o princípio da dádiva. Para ele, este texto é a estrutura mais robusta para a proteção absoluta da vida. O que ele acrescenta de vital é a compreensão da irreversibilidade. Irreversibilidade. Sim, a vida não é como um objeto que, se for partido, pode ser compensado financeiramente ou com um substituto qualquer. A vida é um dom irrecuperável. Por isso, quando a palavra darash, o tal verbo de investigar e requerer que falamos, aparece ligada à vida, representa a cobrança de uma dívida absolutamente impagável. Porque não há como devolver o que se tirou. Exatamente. Quem tira uma vida assume uma dívida que não tem forma de saldar no tempo e no espaço. Se organizarmos todas estas ideias, a imagem final é esmagadora. A vida não é um bem de consumo. É como se fôssemos todos curadores de um museu muito particular. Voltando àquela ideia inicial. A nossa própria vida e a vida dos outros são as tais obras-primas insubstituíveis que nos foram confiadas. Somos os fiéis depositários. Nem mais. Somos fiéis depositários. Podemos cuidar delas, apreciar a beleza, mas nunca, em circunstância alguma, podemos reivindicar a autoria ou a propriedade para rasgar a tela e atirá-la ao lixo. O nome no contrato da existência humana é o nome de Deus. É uma analogia super precisa. Ao destruir a tela, destrói-se o reflexo do artista. E é precisamente por isso que tirar uma vida tem repercussões tão graves na economia cósmica. Não é apenas desligar uma máquina biológica complexa, é invadir o espaço mais sagrado de toda a criação. Então, o que é que isto tudo significa na prática? Porque, sejamos francos, nós não vivemos num retiro teológico a ler livros poéticos rodeados de silêncio. Vivemos num mundo barulhento onde basta ligar a televisão ou fazer scroll no telemóvel para sermos inundados por relatos de atrocidades. Guerras constantes, sim. Guerras em que as pessoas são tratadas como carne para canhão. E uma cultura cada vez mais assente na descartabilidade. Vemos pessoas que são consideradas úteis enquanto produzem e que são sumariamente ignoradas quando deixam de servir. Como é que transportamos esta mensagem do tempo de Noé para a rua onde nós vivemos hoje? Isso obriga-nos, em primeiro lugar, a clarificar aquela linguagem bíblica de vingar que discutimos no início. Perante um mundo tão brutal como o nosso, o vingar divino pode parecer aos mais céticos apenas mais uma manifestação dessa mesma brutalidade. Como se Deus fosse apenas o maior dos violentos. Exato. Mas quando compreendemos que a vida é a tal obra-prima incalculável,
percebemos que o requerer de Deus não é um ímpeto de ódio descontrolado ou mesquinho. É a estrutura fundamental da justiça que segura o universo. Num universo que é gerido pelo amor perfeito, a justiça também tem de ser perfeita. Faz todo o sentido. Quando o Criador promete proteger a sua imagem, o verbo vingar é, no fundo, a garantia de que o sofrimento dos inocentes não cai no vazio. Deus não está distraído e a injustiça terrena não tem de toda a palavra final. Isso inverte completamente o nosso paradigma e penso que nos convida a todos, a quem nos ouve no carro ou em casa a tratar das lides ou a caminhar, a um momento prático de reflexão muito dura. Se assumirmos como verdade inegável que cada vida humana com a qual interagimos hoje é uma propriedade exclusiva e sagrada de Deus, como é que isso muda as nossas atitudes? Já nem falo de homicídios literais, falo do dia-a-dia, das coisas pequenas. Muda tudo, desde a base. Exige que paremos de olhar para as pessoas como obstáculos ao nosso sucesso ou como meros fornecedores de serviços. Repare-se, o empregado de mesa que nos atende, o colega de trabalho que por acaso até é irritante, a pessoa em situação de sem-abrigo por quem passamos todos os dias, deixam de ser figurantes invisíveis. Passam a ter rosto. Passam a ser reconhecidos como portadores da imagem divina e pensar naquilo que falámos sobre os animais, se até um animal seria cobrado por tirar uma vida humana devido a esse valor imensurável, de que forma é que essa perspectiva absoluta deve transformar radicalmente o tempo e a atenção que dedicamos àqueles que ignoramos? Isso expõe brutalmente a nossa apatia, não é? Exatamente. Quando ignoramos o sofrimento crónico, quando participamos em sistemas que esmagam a dignidade do outro só para mantermos o nosso conforto, não estamos apenas a ser mal educados ou insensíveis, estamos a pisar o limite sagrado estabelecido naquele mundo lamacento do pós-dilúvio. Estamos a tratar com enorme desdém aquilo que o Mestre assinou. É uma chamada de atenção pesadíssima. Porque se o sangue clama desde a terra e há um juízo ativo, a nossa indiferença está a ser registada. Ponto final. Para encerrarmos a nossa análise profunda, penso que a conclusão é muito cristalina. A vida é permanentemente vigiada, no melhor sentido da palavra, por quem a criou. Recebemos o imenso privilégio de erguer civilizações, gerir a terra, cuidar uns dos outros, mas o direito fundamental de extinguir ou de julgar o valor absoluto de uma vida permanece única e exclusivamente nas mãos do Criador. É o resumo perfeito. A vida permanece intocável sob os olhos atentos da causa primeira. Mas, antes de nos despedirmos, há um pensamento que me ocorreu agora, a partir da nossa metáfora das obras-primas, e gostava de deixar este repto mental para quem nos ouve refletir ao longo da semana. Diga lá. Falamos extensamente sobre a carne, o sangue e o limite físico que Deus impôs na biologia. Mas o nosso mundo está a transformar-se a uma velocidade estonteante. Se a vida humana carrega a sagrada imago Dei, a tal ponto que o seu fim físico exige uma investigação cósmica, o que é que isso diz sobre o nosso futuro digital? Essa é uma dimensão totalmente nova. Pois é, à medida que avançamos para um mundo de inteligência artificial profunda, onde criamos extensões virtuais da nossa própria consciência, onde passamos a maior parte do nosso tempo em avatares e deixamos rastros digitais intelectuais que sobrevivem mesmo após a nossa morte física. Como é que o princípio sagrado de Gênesis 9 se aplica a essas novas fronteiras? É uma grande questão. Até onde é que a imagem de Deus se estende naquilo que nós criamos virtualmente? E como é que seremos julgados pela forma como tratamos as existências digitais uns dos outros? É, de facto, uma questão verdadeiramente pertinente para o século XXI. O limite físico foi estabelecido ali, após o dilúvio. Talvez a próxima grande fronteira ética seja perceber como esse mesmo limite se estende àquilo que estamos a construir agora, todos os dias, nas nuvens digitais. Uma reflexão fascinante para nos manter a pensar fora da caixa, sem dúvida. Muito obrigado por a companhia nesta nossa dissecação minuciosa dos textos antigos. E até à próxima.